Glória a Deus. Vamos trazer aqui o estudo da Palavra de Deus. É muito profundo e é bom a gente acompanhar cada detalhe para tirar nossas dúvidas. Gênesis capítulo 2 diz que começa aqui a história do homem a ser contada, diferente do capítulo 1, que foi contada a história da criação. A história da criação, de um modo geral, terminava com o homem sendo a coroa da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz que foram acabados os céus e a terra. A palavra acabado seria quelá, que significa que seguido de descansou, seiba, que santificou, queidash. Então aqui nós temos uma sequência de palavras que no original seria em hebraico, para explicar os versículos 1 e 2, que falam exatamente de como foram criados os céus, a terra e todo o seu exército, e Deus terminou no sétimo dia. Palavra de Êxodo 20, versículo 11, capítulo também 31, versículo 17. Deus estava satisfeito com tudo que havia feito e deu a lei como se devia do sábado ou descanso, ou seja, o significado ao Senhor, ou seja, que santificado ao Senhor com a graça revelada. Essa lei, ela perdeu a sua vitalidade, passando a ser feito o trabalho religioso no primeiro dia da semana, dando-se ênfase à ressurreição de Jesus Cristo. Então, como aqui no começo da palavra, Gênesis vai dizer que Deus descansou no sábado, isso aí fazia parte de uma história livre, em que nem era lei de Moisés, nem era patriarca, nem era graça, ou seja, era que ainda como se for o período da dispensação da inocência ainda. Porém, com a vinda da graça, quando Jesus morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e no domingo ele aparece, começa a aparecer, e assim aqui ele foi o motivo de nós, desde a igreja primitiva até nossos dias, santificarmos o domingo, o primeiro dia da semana, onde se faziam agora os cultos. Não eram mais no sábado, porque não precisávamos e nem precisamos mais da lei de Moisés. Aliás, a lei foi dada para Israel e não para nós. Nós vemos no versículo 3 que Deus abençoou o sétimo dia para valorizar o seu descanso da obra da sua criação, mas Jesus disse que meu Pai trabalha até agora e eu também. João 5:17. Então, faz parte da estratégia divina valorizar o seu descanso. Então, naquela dispensação que era da inocência, ele fez aquele descanso no último dia, depois que terminou toda a sua obra. Esta é a Gênesis, versículo 4, né? Gênesis em hebraico, Toledot, significa procriar ou gerar filhos. Alguns têm traduzido como a história dos céus e da terra, né? Essa palavra aqui, no versículo 4, a Gênesis, a criação, o início, é por aqui, né? O Senhor Deus, Jeová, né? Essa expressão, Yahvé, é a primeira vez que ela vai aparecer aqui, é o tetragrama, contrariando algumas seitas que dizem que o nome de Deus é o nome próprio chamado Jeová. Isso não faz nenhum sentido, porque na verdade eles tiraram o nome Yahvé, o tetragrama, e tiraram outras palavras como Elohim, tiraram também outras palavras como Kyrios, que é Senhor, e colocaram apenas Jeová para atender, escravizar os que são menos inteligentes e que não leem a Bíblia original, mas que Jeová não venha a ser o nome próprio de Deus, como for um nome de registro
existem essas outras palavras que eu já falei, Yahvé, Kyrios, né, e Elohim, que aparecem principalmente no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que não havia, né, na terra ainda nenhuma coisa, não havia planta, não havia homens, não havia chuva. Aqui, quando diz que não havia, isso aqui é a ausência de tudo, né? É como se estivesse relacionado com Gênesis 1:1, que não havia nada, absolutamente nada, né? A terra era sem forma e vazia. Consequentemente, nós vamos ter aqui que começava uma neblina, regava, né? Isso aqui era a era da neblina, igual a idem no original, idem, traduzida por rio ou correnteza, né? Alguma coisa assim parecida como se fosse regada por rios, até porque depois nós vamos ver um grande rio que se divide em 4 braços. Nós vamos ver aqui que Deus formou, aqui no versículo 7, Deus formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Essa palavra formou é em hebraico Iseir, né, que dá a ideia de um oleiro trabalhando com barro, de Jeremias 18, versículos 3 e 4, né? É como fosse assim, Iseir. Também ele tem aqui a ideia de que o homem foi formado um pouco da terra, um pouco do céu, que assim tanto o céu como a terra têm direitos sobre o homem, né? Nós ficamos primeiro na terra, depois nós iremos para o céu. É como se fosse assim, que Deus formou Iseir, Jeová, o homem do pó. Ele soprou, Neipar, nas suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser rei. O homem passou a ser alma vivente. 1 Coríntios 15, 47 a 49 fala sobre essa questão também. Nós vemos que existe a necessidade de que nós passamos a estudar, a ler um pouco mais, principalmente no grego, no hebraico bíblico, para entender a formação do homem. Deus plantou ali um jardim, que quer dizer campo, no Éden. Bieden, a palavra significa uma espécie de parque, né? A Septuaginta usa um termo que se dá a base para nossa palavra paraíso. A localização seria a parte baixa do Vale da Babilônia. Outros acham ser entre o Tigre e o Eufrates. O Éden significa encantamento, prazer e deleite. Então, vários significados aqui para Éden. A terra de Havilá, Gênesis 25, 18, 1 Samuel 15, 5. É como se fossem vizinhos de Israel, a região habitada por amalequitas, né? Descendentes de Esaú, que ficavam no deserto da Arábia. Aqui nós vamos ver que Deus fez para o homem, no versículo 18, um auxiliador, que ele seja idônea, né? A palavra aqui é Iser-Kenegdou. Iser-Kenegdou, no original aqui. Nos versículos 20 a 25, temos uma referência de Efésios 5, 22 e 23. Versículo 21 diz que fez cair esse sono aqui, que fez cair Beiná, né? Pesado sono é tarde mar, e tirou do homem uma costela, quer dizer, tecelá. Isso aqui é o grego da Septuaginta, diz que o homem foi feito de um costado, ou seja, do lado. A mulher foi feita de um costado do homem, que estava do lado, né? Que seria o grego pleurá. Então, ao estudar cada detalhe da criação, você vai encontrar palavras que vão dar um significado daquilo que foi feito, principalmente a mulher. Foi feito aqui de tecelá, quer dizer costela, né? Ou mesmo de pleurá, quer dizer do lado do homem. E no versículo aqui de número 23, nós vamos ter aqui o seguinte: a varoa, ela foi chamada de varoa, né?
A palavra varoa aqui seria Ixá. E o homem é varão, é Ish, né? Então não tem aquele negócio de terceiro sexo. Não. Terceiro sexo é pombagira, é demônio que leva o homem para o homossexualismo. E fala aqui também que o homem se une, Deibak, a união entre o homem e a mulher forma um casamento, né? Infelizmente as igrejas se envolveram com as leis de cada país e que exigem a certidão de casamento, mas antigamente não era assim. Eu não quero questionar porque cada um tem o seu ponto de vista, mas biblicamente não existia certidão de casamento. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles eram puros, a ausência total do pecado, não existia malícia, né? Então, encerramos aqui o capítulo de número 2, né? Que Deus abençoe. Em breve o capítulo de número 3.